11ª aula da ciência da religião. Estamos examinando, à luz da Bíblia, sobre a doutrina do pentecostalismo. Hoje é a segunda parte. Vamos examinar nessa lição os assuntos-chave da doutrina do movimento pentecostal, sobre o batismo do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. O movimento pentecostal aceita que as ações sobrenaturais do Espírito Santo podem manifestar na atualidade. Os pentecostais são incentivados a buscar esses dons para a edificação da igreja e para crescimento espiritual. As igrejas pentecostais são mais conhecidas por promover o dom de falar em línguas estranhas. As igrejas pentecostais acreditam que crentes hoje em dia podem receber dons sobrenaturais do Espírito Santo para falar em línguas, fazer curas e profecias. Se baseia nesses textos. Marcos 16, 17 e 18, quando Jesus ressuscita e apresenta aos apóstolos. E diz para eles evangelizar o mundo. E disse: esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E o apóstolo Paulo incentivou a igreja de Corinto a procurar os dons espirituais. Esses textos, então, é que os pentecostais se baseiam para dizer que hoje é possível, nos dias modernos, ter-se os dons do Espírito Santo. Para examinar as doutrinas pentecostais sobre esses movimentos sobrenaturais, vamos iniciar um estudo bem minucioso, desde o princípio, Jesus e os apóstolos. É muito delicado. Temos que fazer algo muito importante, uma exegese. A importância dos apóstolos nos planos de Jesus Cristo no início da igreja foram importantíssimos para a igreja. Os apóstolos na Bíblia, eles são colunas da igreja, o sustento da igreja. Jesus é a base das colunas. E quem sustenta a igreja, desde o princípio, foram os apóstolos. Nós somos os tijolinhos, aquilo que completa o prédio. Mas os apóstolos são aquilo que dá sustento à igreja. Para ser um apóstolo, a exigência era interessante. Quando eles foram escolher Matias no lugar de Judas, então foi feita uma exigência, em Atos 1, 21 a 26. Para ser um apóstolo, para ser escolhido, tem que ter andado com Jesus Cristo desde o batismo de João Batista até os dias que ele subiu ao céu. Essa é uma da exigência. E só tinha dois homens, José e Matias. E Matias foi escolhido. Então José e Matias andaram com Jesus desde o batismo de João até o dia que ele foi para o céu. Essa era uma das exigências. Outra exigência que os apóstolos disseram em Atos 10, 40 e 41, Pedro disse para Cornélio: olha, nós apóstolos, nós comemos e bebemos com Jesus durante 40 dias depois que ele ressuscitou. Nós estávamos presentes com ele todos os dias e ele ensinando sobre a vinda do reino de Deus à igreja. Então os apóstolos foram homens que comeram e beberam com Jesus depois que ele ressuscitou. Outro fato importante, segundo Pedro 1,16, Pedro defendendo a autoridade dos apóstolos, então ele fala assim: nós, os apóstolos, fomos testemunhas oculares de Jesus Cristo. Nós ouvimos e nós vimos tudo que Jesus realizou, tudo que Jesus fez. Isso era um apóstolo. Homens que andaram com Jesus, comeram com Jesus, esteve todo o tempo com Jesus e viram e ouviram tudo que Jesus fez. Esse é o currículo. A posição dos apóstolos na igreja do Senhor Jesus.
não de hierarquia, mas de funções. Em 1 Coríntios 12, 28, a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos. Foi a necessidade dos apóstolos. Em Efésios 4:11, ele mesmo concedeu uns para os apóstolos. Então era de Jesus escolher os apóstolos. E a necessidade na igreja dos apóstolos. É necessário entender essa necessidade dos apóstolos. Passagens na Bíblia que você não pode tirar fora de contexto. João 13, 14, 15 e 16. Nesses capítulos, Jesus está falando e conversando e orientando somente os apóstolos. Somente os apóstolos. Em João 13, nós sabemos que ele lavou os pés dos apóstolos. E ele prometeu a eles outro consolador. Essa é a promessa. Lavou os pés deles e disseram que eles deveriam ser como ele, um lavador de pés na sua igreja, e fez uma promessa: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro consolador. João 14, 16. Vos darei outro consolador. Para os apóstolos estava falando isto. Para os apóstolos eles disseram: e vocês farão obras maiores que eu faço. E os apóstolos fizeram muito mais que Jesus. Jesus teve um ministério muito curto, 3 anos e pouco. Os apóstolos tiveram um ministério de 50 e 60 anos, divulgando e falando da palavra de Deus e fazendo sinais e prodígios para que as pessoas acreditassem na palavra de Deus. Então, essa promessa aqui, você não se encaixa aí. Se você fizer isso, você está tirando fora de contexto. Porque nesse texto é Jesus e os apóstolos. E ele está dizendo para os apóstolos: o Espírito Santo, o Consolador, ensinará a você todas as coisas. Vocês vão ser ensinados pelo Espírito Santo. Veja bem, Jesus não deixou uma Bíblia para os apóstolos, não deixou apostilas para os apóstolos, não deixou um celular para os apóstolos. Ele deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas. João 14, 26, e ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Presta atenção nesse texto. Seja inteligente. Ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Para quem que Jesus disse todas as coisas? Quem viu e ouviu tudo que Jesus fez? Os apóstolos. Essas promessas é dos apóstolos. Não tire fora de contexto, que você vai errar. O Espírito Santo vai estar dando testemunho de mim para vocês. Vocês vão ter informações sobre eu e o Pai através do Espírito Santo. E ele guiará a toda a verdade. Eles não tinham Bíblia. Então quem guiaria os apóstolos a toda a verdade? O Espírito Santo. Essa promessa é dos apóstolos. Em Lucas 24, 44, 49, logo após que ele ressuscitou, ele fala para os apóstolos. E ele promete poderes aos apóstolos. Novamente ele fala. Do 36 ao 43, ele censurou a incredulidade por não acreditarem na sua ressurreição. Eu falei tanto para vocês, e eles não acreditaram. E ele censurou isto. E ele explica, do 44 ao 48, o que eles deveriam fazer. E no 49, ele pede que eles permaneçam em Jerusalém para ser revestido dos poderes do Espírito Santo, o Consolador. Daria poderes, mas vocês necessário ficar em Jerusalém. Assim que Jesus ressuscitou, então ele teve 40 dias com os apóstolos, orientando, dando instrução sobre o estabelecimento da igreja que aconteceria logo após aconteceria. Ele morreu na Páscoa e a igreja seria estabelecida no Pentecoste. Então ele está orientando: olha, o Espírito Santo vai dar mandamento para vocês, vocês vão receber toda a orientação. Atos 1 e 2. E ele pede que os apóstolos, novamente, no versículo 4, fiquem em Jerusalém, não saia de Jerusalém.
vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E nesse texto aí, é Jesus e os apóstolos, muito claro. Não tire fora de contexto. A promessa de batismo com o Espírito Santo foi dada para os apóstolos. O que é o batismo do Espírito Santo? Vocês vão receber poder do Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo já morava nos apóstolos. Jesus havia dado isso para eles. Agora vocês vão receber poderes do alto. Vocês vão ser revestidos de poder. Não saia de Jerusalém. Jesus vai cumprir essas promessas de revestimento de poderes aos apóstolos. Dia de Pentecoste era uma festa judaica que acontecia em Jerusalém, festa das colheitas. Vinha pessoas do mundo todo para essa festa em Jerusalém. E sabe o que aconteceu nesse dia? O Espírito Santo desceu. Atos 2:2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava assentado. Um vento forte, como um som de um vento. Vento é pneuma, pneumático é o vento soprado por Deus, é o Espírito Santo. O vento soprado por Deus. O Espírito Santo desceu sobre os galileus que estavam ali. Atos 2, 3, 4. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, som como de vento, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas conhecidas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quem estava falando em línguas conhecidas? Sobre quem essas labaredas de fogo, como de fogo, desceu? 2:7. Estavam, pois, atônitos e se admirava, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Foi identificado que quem estava falando na língua das pessoas que estavam em Jerusalém, os galileus. Foi identificado que estavam falando em língua das pessoas. E Jesus escolheu os seus apóstolos na Galileia. E era uma profecia de Isaías 9:1 que Jesus começaria o seu ministério na Galileia. E Jesus escolheu os apóstolos na Galileia. E quem recebeu os poderes do Espírito Santo através de como uma labareda de fogo foram os galileus, os apóstolos. A expressão grega para a língua é glossa, que significa língua de nações ou idioma, inglês, português, francês, tal. O verbo grego falar é laleo, refere-se à linguagem humana, usual do dia a dia, conversa natural, como nós estamos conversando agora, como você conversa com um amigo, isso é natural. Os galileus falaram naturalmente e todos entenderam. Isso é interessante. A glossa ali que eles falaram, todo mundo entendeu. O idioma que eles falaram, todo mundo entendeu. Então eles falaram na língua de cada pessoa que estava em Jerusalém. Isto é falar em línguas verdadeiras. Os ouvintes dos apóstolos que estavam em Jerusalém, em torno de 17 nações, quando eles ouviram, eles começaram a dizer: mas nós somos da pátria, os partos, os medos, da Mesopotâmia, do Ponto, da Capadócia, da Ásia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Roma, da Arábia. E como nós ouvimos, cada um de nós, falar a nossa própria língua materna. Glossa, língua materna. Laléu estava falando na língua materna de cada pessoa. Esses eram os ouvintes de Pedro e dos apóstolos, ali em Jerusalém. Não nada de confusão, nada de bagunça.
Os engraçadinhos, né? Sempre tem engraçadinho em todo lugar. Disseram no versículo 13: "Oh, eles estão bêbados. Esses homens estão bêbados, esses galileus, eles beberam." Os apóstolos foram acusados de estar bêbados. Era uma acusação séria. Isso levava a apedrejamento. No templo, bêbados, apedrejamento. E quando foram acusados, veja o que aconteceu. Pedro e os 11 apóstolos levantaram-se imediatamente e defenderam que não estavam bêbados. Atos 2, 14, 17. Então se levantou Pedro com os 11. 11 quem? 11 galileus, apóstolos. E erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento, atentai nas minhas palavras. Esses homens aqui, vocês estão vendo esses homens aqui? Não estão bêbados. Como vem pensando? É 9 horas da manhã, a terceira hora do dia. O que está acontecendo aqui, sabe o que é? Vocês não lêem a Bíblia, vocês não estudam, vocês vão só na conversa dos fariseus e de pastores e de padres, as coisas, vocês não estudam a Bíblia. O que está acontecendo aqui é a profecia de Joel. Joel 2, 28. Acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo foi dado hoje. Hoje é o último dia da lei mosaica. Hoje é o dia do início da igreja do Senhor Jesus. É o que está acontecendo. Pedro fala isto para a multidão que estava em Jerusalém. Os pentecostais dizem que quem recebeu nesse dia o Espírito Santo foi 120 pessoas que estavam ali com os apóstolos. Atos 1, 14 e 15. Então eles afirmam que foram 120 que faziam parte do grupo de Jerusalém. 120 pessoas que receberam o Espírito Santo. Atos 2, 7. Mas foi dito que eram os galileus. Eram os galileus que estavam falando em línguas. Não eram 120. Nem todos os 120 eram da Galileia. Atos 2, 3, 15, Pedro diz: esses homens não estão embriagados. Esses homens não estão embriagados. Não, porque no meio dos 120 tinha mulheres. Tinha mulheres. E outra coisa, no meio dos 120 tinha mulher. E outra coisa, os 120 aqui, quando se refere aos 120, foi dias antes para escolher Matias. Não está se referindo ao dia de Pentecoste. Então preste atenção nos textos, examine os textos, para não falar bobagem, não fazer besteira como se faz. Então, biblicamente, a promessa dos poderes do Espírito Santo foi para os apóstolos, não foi para todo mundo. E quem foi batizado recebeu os poderes do Espírito Santo foram os apóstolos, não foram todo mundo. A confirmação que os apóstolos tinham os poderes do Espírito Santo. Nesse dia, Atos 2,41, foram batizados quase 3.000 pessoas. Mas veja aqui, Atos 2,43, muitos sinais de prodígio eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, quem tinha os poderes do Espírito Santo? Os apóstolos. Não tinha quase 3.000 homens? Por que eles não faziam isto? Porque eles não receberam os poderes. Quem recebeu foram os apóstolos. Depois, Atos 4,4, a igreja subiu para quase 5.000 batizados. Quase 5.000. E sabe, Atos 5,12, quem fazia milagres? Muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. 5.000 homens, e somente os apóstolos faziam milagres. Segundo Coríntios 12,12, a identificação de um apóstolo era os milagres. Essa é a credencial de um homem que era apóstolo, os milagres. Em Efésios 3, do 3 ao 5, os mistérios de Deus foram revelados aos santos apóstolos, através do Espírito Santo, conforme a promessa de Jesus Cristo. Entenda isto. Somente os apóstolos estavam nos planos de Deus. Os apóstolos estavam cheios dos poderes do Espírito Santo. Eles podiam fazer curas, milagres e pregar a palavra de Deus com toda a autoridade, porque eles tinham poderes do Espírito Santo.
Os apóstolos podiam fazer algo a mais. Eles podiam transmitir a outras pessoas esses poderes. Eles podiam pôr as mãos e transmitir. Veja quantas vezes fizeram isto. Quando a igreja estava em Jerusalém, nós vimos em Atos 4:4 que a igreja tinha quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os irmãos de Jerusalém começaram a vender suas propriedades e bens para sustentar essas pessoas, porque eram de fora a maioria. E começou a haver um problema que algumas mulheres não estavam recebendo a comida certa. Então os apóstolos disseram assim: olha, não é certo nós abandonar a palavra de Deus para servir mesas. Então vamos fazer o seguinte: vamos escolher 7 diáconos, 7 homens para servir mesas. Diáconos, garçons, servir mesa. E tem pessoas que brigam pelo cargo de diácono, né? Então, ele disse: escolha 7 homens, muito bom na comunidade. Escolheram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Apresentaram os apóstolos e eles impuseram as mãos, orando, eles impuseram as mãos e eles receberam os poderes do Espírito Santo. Tanto podia servir mesas, como podia pregar a palavra de Deus, porque tinha os poderes do Espírito Santo recebido das mãos dos apóstolos. Veja uma prova disto. Atos 6:8, Estevão, olha, no versículo 7 foi imposto as mãos, no 8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia milagres e grandes sinais entre o povo. Opa, aconteceu coisa diferente. Estevão foi a primeira pessoa relatada na Bíblia que realizou milagre depois dos apóstolos, a partir do momento que eles impuseram as mãos em Jerusalém. Filipe era também um dos 7. Estevão também era um dos 7. Além de servir mesas, fazia milagre. E Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava Cristo, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos, possessos e gritando em alta voz, e muitos paralíticos coxos foram curados. Filipe foi a segunda pessoa relatada na Bíblia que fazia milagre após a imposição das mãos dos apóstolos. Em Samaria, tinha um espertinho lá, chamado Simão Mágico. Atos 8, 9 ao 13. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ele praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, o qual todos davam ouvido do menor ao maior, dizendo: este homem é o grande poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque os havia muito iludido com mágicas. As pessoas, por não consultarem a Bíblia, não fazer uma exegese, acreditam em qualquer coisa. Esses homens doidos, esses homens que gritam, que pulam, sensacionalismo, acreditem nisso e não examinam a Bíblia, igual Simão Mágico enganava o povo. Quando deram crédito a Filipe, que evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, ia sendo batizado, recebia o Espírito Santo aí no batismo, assim como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais de grandes milagres por Filipe praticado. O Simão Mágico enganador foi batizado e passou a seguir Filipe de perto, extasiado com os sinais praticados. Então ele era um espertinho e ele sabia que enganava o povo, mas ele estava vendo que Filipe fazia coisas mágicas de verdade. Pedro e João estavam em Jerusalém. E eles ficaram sabendo que em Samaria haviam recebido a palavra de Deus. Atos 8, 14 e 21. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, para Samaria, oraram por eles para que recebessem os poderes do Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus, quando receberam o Espírito Santo como morada.
Então eles impuseram as mãos segunda vez, recebiam esses os poderes do Espírito Santo. Ao Simão. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, veja bem, ele observou que o fato dos apóstolos impor as mãos era concedido o poder do Espírito Santo, ofereceu dinheiro, propondo, conceder-me também a mim esse poder, para aquele sobre quem impuser as mãos, receba os poderes do Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu, teu dinheiro seja contigo para a perdição, Simão, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Isso não se compra. E não tem parte nem nesse ministério, você não é apóstolo. Simão Mágico, ele passou a observar uma diferença de Pedro e Filipe. Pedro podia transmitir poderes e Filipe não. Então ele abandonou Filipe, porque ele era um espertinho, e passou a seguir Pedro, e levou uma dura do Pedro. Vamos entender esse problema do Espírito Santo. O que é morada do Espírito Santo, o que é poder do Espírito Santo. No batismo, nós recebemos o Espírito Santo, doreia, habitação. Os apóstolos davam poderes, charisma, poderes. Quando nós somos batizados, Pedro falou para as pessoas de Jerusalém, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e receber o dom, a presença, a morada do Espírito Santo no vosso coração. Atos 8, 12, 16, quando Filipe batizou o samaritano, eles receberam a morada do Espírito Santo. Sim, porque é a promessa. Mas Pedro e João foram lá e transmitiram os poderes. Então, a morada é uma coisa e poderes é outra. A morada é quando nós somos batizados. E os poderes eram através das mãos dos apóstolos. Atos 19, de 1 ao 5, quando Paulo esteve em Éfeso, ele batizou 12 homens. Eles receberam o Espírito Santo. Depois Paulo impôs as mãos sobre eles e receberam os poderes. Os apóstolos receberam o charisma, os poderes do Espírito Santo, lá no Pentecoste, Atos 2, do 1 ao 4. E depois os apóstolos transmitiram poderes do Espírito Santo aos samaritanos, a Filipe, a Estevão. Poderes. Eles já eram cheios do Espírito Santo. Filipe e Estevão já eram cheios do Espírito Santo. Agora receberam os poderes pela mão dos apóstolos. E depois que Paulo batizou os 12 homens de Éfeso, ele impôs as mãos sobre eles e eles receberam os poderes do Espírito Santo. Então, quando somos batizados, recebemos o Espírito Santo, morado no nosso coração, porque é a promessa de Deus. E depois os apóstolos, então, impunham as mãos, aí recebia os poderes, não outro Espírito Santo. Paulo impõe as mãos sobre 12 homens de Éfeso, então. Eles foram batizados e receberam, então, o Espírito Santo, os poderes, através das mãos do apóstolo Paulo. Timóteo, ele era, então, o filho na fé do apóstolo Paulo. E olha que Paulo fala para ele em 2 Timóteo 1,6. Por esta causa, pois, te admoesto que reavives, use o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos, Timóteo. Você tem dons pela imposição das minhas mãos. Timóteo tinha os dons do Espírito Santo. Ele não estava usando. Paulo admoesta ele para ele usar os dons que recebeu das mãos dele. O texto é muito claro que os dons do Espírito Santo somente é dado pelas mãos dos apóstolos. É muito claro o texto. Timóteo tinha os dons, porque Paulo havia imposto as mãos sobre ele, para ele poder pregar a palavra de Deus. As pessoas acreditarem no Evangelho através de sinais, porque não tinha Bíblia. A igreja em Roma, ela iniciou por pessoas que foram batizadas em Atos 2 em Jerusalém. Lá em Jerusalém, os apóstolos só impuseram as mãos sobre aqueles 7 diáconos. E ninguém mais ele impôs as mãos, porque eles estavam lá fazendo milagre e pregando as pessoas. Mas quando veio a perseguição, a igreja se espalhou de Jerusalém. E os romanos voltaram para casa.
Mas os romanos não levaram poder, não levaram Bíblia, não levaram apostila. Como eles iam pregar para as pessoas? Como eles iam falar para as pessoas? E Paulo tinha muito desejo de ir para Roma para transmitir para ele dons. Ele fala Romanos 1 e 11, porque muito desejo ver a fim de repartir convosco dons espirituais, para que vocês sejam confirmados, para que vocês possam pregar a palavra de Deus, para que vocês possam testemunhar de Jesus Cristo, porque vocês não têm Bíblia para fazer isto. Paulo desejava muito ir a Roma, para impor as mãos sobre o romano. Eles foram batizados e receberam o Espírito Santo como morada, como presença em Jerusalém. E Paulo queria então transmitir os poderes. Veja bem esse texto. Adiantava os romanos jejuar 40 dias para ter dons espirituais? Não, não adiantava. Só recebia através das mãos dos apóstolos. Por isso que Paulo precisava ir até Roma fazer isto. E acho que era fácil, mas ele queria ir fazer isto com esses irmãos de Roma. Então, os apóstolos transmitiram poderes a 7 homens de Jerusalém, inclusive Estevão e Filipe, nós temos testemunho que eles faziam milagres. 7 diáconos, né? Servidor de mesas. Depois impuseram as mãos sobre samaritanos, sobre 12 homens de Éfeso, Paulo pôs as mãos, Timóteo, Paulo pôs as mãos, e Paulo queria muito ir a Roma fazer isto. São pelo menos 5 citações bíblicas que os poderes do Espírito Santo eram através das mãos dos apóstolos. E é lógico, quando Paulo viajava de cidade em cidade, ele transmitia às pessoas os dons, os poderes. Ele faria isso porque ele não tinha Bíblia e nem apostila para dar para o pessoal. Então, essas são as passagens que os apóstolos então transmitiram dons às pessoas. Próxima aula. Então, os dons do Espírito Santo em Corinto e o cancelamento dos dons. Isso é muito sério, entender isto. Como eu falei, é minucioso. Tem que se fazer uma exegese para não ir na conversa de homens religiosos. Examine a Bíblia para fazer a vontade de Deus. Deus te abençoe.